Queridos alunos do segundo C, hoje nós vamos para a resolução da questão 13 da segunda lista de exercício, que trata sobre o descritor 13, que é resolver problema envolvendo o cálculo de áreas de figuras planas. Como vocês já devem ter percebido, na nossa primeira lista, a gente também falou um pouco sobre a área de algumas figuras planas, como retângulo, quadrado, e hoje a gente vai basicamente falar sobre a área da circunferência. Então, basicamente, hoje nós vamos falar sobre a área da circunferência. Nós já trabalhamos alguns elementos da circunferência, ó. Gente, a área da circunferência é dada por π vezes r ao quadrado. Mas o que é esse π? Esse π é uma letra grega que convenhamos como sendo 3,14, certo? E esse r, gente, é justamente o raio dessa circunferência. Então, é vezes esse raio ao quadrado. Então, a área da circunferência é π vezes r ao quadrado. Aqui nós temos um quarto de círculo. O que significa um quarto de círculo? Prestem atenção que se nós traçarmos dois diâmetros dessa circunferência, nós vamos subdividir essa circunferência em círculos menores, onde a gente chama eles de um quarto de círculo. Por que um quarto? Se a gente perceber, ó, essa circunferência ela pode ser dividida em quatro partes. Então, é um quarto de círculo, ou seja, um quarto do total, certo, gente? Então, esse um quarto de círculo, essa medida aqui, ó, essa medidazinha aqui é justamente o raio, certo? Que é a distância do centro até um ponto que está no contorno, na borda da circunferência. Então, essa parte aqui, ó, sempre vai ser o raio, que é essa mesma partezinha aqui, ó. Então, é o raio. Então, esse um quarto de círculo, a área dele vai ser πr ao quadrado, que é a área da circunferência, dividido por 4, já que eu subdividi essa circunferência em 4 partes iguais, certo, gente? Então, vamos lá para a questão. Ó, a questão de número 13, ela fala assim: observe as figuras a seguir. A área total dessas figuras é igual a... Aí ele diz para a gente adotar o π como sendo 3,14. Então, gente, ele quer saber a área total dessa figura. Percebam que isso aqui é um quarto do círculo, ou seja, juntando tudo isso aqui, dá uma circunferência, dá um círculo, como vocês queiram dizer, certo? Então, o que acontece? Como eu disse para vocês, ó, isso aqui, ó, é justamente o raio, certo? Então, a gente só joga, como juntando tudo isso vai dar uma circunferência, a gente só joga na área, na forma da área da circunferência, que é justamente, como eu disse para vocês, ó, forma essa circunferência, a junção desses semicírculos, que tem justamente como um raio 2 centímetros. Então, essa figura aqui forma essa circunferência de raio 2, certo? Se vocês juntarem. Então, ele pergunta a área total. Então, é só a gente jogar na fórmula da área da circunferência, que é justamente πr ao quadrado. Mas quem é r, que a gente já sabe, é 2. E quem é π, ele diz para a gente adotar como 3,14. Então, a área é 3,14 vezes 4. Por que vezes 4? Porque 2 ao quadrado é 4. Então, essa área vai ser justamente 12,6. Então, a resposta aqui correta é a letra C de casa. Então, gente, essa foi a resolução da nossa questão. Qualquer dúvida, mandar no nosso privado, certo?